E aí, pessoal, aqui é o Wilker Costa novamente com vocês. Dando continuidade aqui ao nosso curso, veremos agora nessa primeira aula uma introdução geral do que é um algoritmo de computador. Eu quero deixar bem claro que essa aula é muito importante para o desenrolar das próximas que estão por vir. Por quê? Porque eu quero que você saia daqui com um conceito bem legal e bem definido do que é realmente um algoritmo, para que as próximas aulas façam somente o complemento a essa aula introdutória. Beleza? Então vamos lá. Antes de iniciarmos aqui o aprofundamento teórico, eu quero trazer um pouco da minha experiência para que possa assim também ajudar você e as outras pessoas que vocês estiverem aí próximas e que vocês possam até aconselhar também em um futuro próximo. Em meados de 2010, eu comecei a minha carreira como programador. Naquele tempo, eu basicamente não queria aprender algoritmo, não queria aprender a lógica de como é que funcionavam as coisas lá na questão das linguagens de programação. Foi o que eu fiz. Eu parti logo para uma linguagem de programação, no caso PHP. Você já deve até estar imaginando o que foi que aconteceu. Comecei a estudar PHP, comecei a implementar algumas coisas ali, mas eu não saí do lugar. Por quê? Porque não tinha uma base fundamentada sobre como funcionava a construção de aplicações web. Então eu tive que fazer o quê? Eu tive que estudar algoritmo, tive que estudar lógica de programação para poder entender o que era uma variável, uma matriz, e essas coisinhas que deixam a nossa cabeça esfumaçando quando estamos vendo algoritmo. Como eu não tinha visto, eu sabia que existia, mas eu não tinha visto. E isso me deixou frustrado porque eu realmente precisava daquele conhecimento. Conheci algumas pessoas, as pessoas me orientaram da forma correta, sentei ali por alguns meses, comecei a estudar e vi realmente que aquele conhecimento era necessário. Então, dito isso, e espero que vocês compreendam que a importância de saber construir algoritmos eficientes é importante, então partamos agora para o conceito do que é um algoritmo. Eu quero que vocês entendam, antes de partirmos para a prática, né, a construção ligeiramente dita do que é um algoritmo, construir algoritmos propriamente dito, eu quero que vocês entendam que quando você se acorda até a hora de dormir, você está praticando ali a construção de um algoritmo. Você está realizando passos que fazem parte de um algoritmo. Mas como assim, Wilker? Eu faço um algoritmo sem eu nem mesmo saber? Sim. Digamos que você quer acessar o YouTube. Você vai sentar lá na sua cadeira, liga o computador, né? Abre o Firefox ou o Chrome, digita YouTube, vai lá, procura o vídeo, clica em play e assiste o vídeo. No final, depois que você termina de assistir o vídeo, você fecha o navegador, né? Você fecha o browser, fecha o computador, sai da cadeira e vai fazer outra atividade. Então, essa sequência de passos finitos que eu falei aqui fazem parte do conceito de algoritmo. Você construir um algoritmo sem nem mesmo você se dar conta disso. Então, o que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência de passos finitos que tem como principal objetivo resolver um problema. Como assim? A partir do momento que você ligou seu computador, acessou o YouTube, você está ali no intuito de assistir um vídeo, que é o problema que você quer resolver. Então você vai fazer o quê? Você vai realizar diversas sequências a fim de conseguir assistir o vídeo para depois sair dali com o problema resolvido. Qual era o problema principal? Conseguir assistir o vídeo. Conseguiu? Então fecha o computador, tudo ok. Então isso daí é um algoritmo. Não é um algoritmo computacional, é um algoritmo vivenciado lá pela sua rotina diária, dentro da sua rotina de convívio ali com a internet e tudo mais. Beleza? Então, isso é um algoritmo. Um algoritmo é uma sequência de passos finitos que tem como objetivo principal resolver um determinado problema. Por exemplo, você vai viajar. Quando você vai viajar, você vai determinar o quê? O que levar para a viagem, qual lugar que você vai viajar, as rotas que você vai fazer para chegar a determinado lugar. Tudo isso faz parte da construção de um algoritmo. E para ficar mais detalhado ainda, você pode até colocar no papel. Por exemplo, qual é o objetivo central desse algoritmo? Chegar a Goiânia. Então você vai fazer o quê? Você coloca lá, o objetivo central, o problema principal é chegar a Goiânia. Então você vai fazer o quê? Você vai determinar o que você vai levar de viagem, né? Você vai determinar a rota de percurso que você vai ter que seguir para chegar até Goiânia, beleza? Então até lá você vai tomar várias decisões. Decisões essas que podem influenciar de forma positiva ou negativa. E caso aconteça a forma negativa, você vai ter aí um plano B que pode te ajudar. E essa construção vai ser detalhada a partir do momento que você constrói um algoritmo para isso. Ok? No nosso caso aqui, um algoritmo ele é composto por três coisas. As decisões que você vai ter que tomar, né, até a chegada da resolução do problema, as ações que devem ser tomadas para que aquele problema seja resolvido e os recursos que você vai utilizar para que o algoritmo seja eficiente.
Mas como assim, Will? Vamos levar em consideração a viagem, né? Você vai viajar de Fortaleza para Goiânia, você vai de avião. Então, você vai tomar decisões que podem influenciar no desenrolar desse algoritmo. Quais são essas decisões? Você pode decidir se vai de avião, ou se vai de táxi, ou se vai de ônibus. Você pode decidir se vai levar bagagem, ou se vai voltar no mesmo dia. São decisões que vão influenciar no desenrolar da escrita do seu algoritmo. As ações são as ações que você vai executar para que o algoritmo seja realizado, seja concreto. Como assim? Vamos supor que você tomou a decisão de ir de avião. Então você vai ter que tomar uma ação para ir até esse avião. Você vai até o aeroporto, pega o avião, guarda a bagagem e começa a viajar. Então as ações têm que ser realizadas para que o algoritmo seja efetivo. Quais são os recursos? Você pode estar utilizando. Você vai precisar de dinheiro, né? Você vai precisar de roupas, vai precisar por exemplo, se for para fora do país, vai precisar de um passaporte. Os recursos definem aquilo que você vai precisar para que aquele algoritmo seja concluído, né? Seja efetivo, seja realizado, beleza? E esse conjunto aqui de decisões, ações e recursos constitui um algoritmo computacional. O algoritmo que nós estamos trabalhando agora sobre a questão de viagens, ele é um algoritmo que faz parte do dia a dia de todas as pessoas. No momento que você acorda, como já falei, no momento que você acorda, toma seu café, escova os dentes e vai trabalhar, aquilo ali é um algoritmo. É um algoritmo da sua rotina diária de trabalho. E o algoritmo computacional é um algoritmo que vai servir como base para a construção de programas. Mas como assim, Wilton? Veja bem. Você quer construir um programa que leia, faça cadastro de usuários dentro de uma empresa. Então, você vai construir, primeiramente, um algoritmo levando em consideração toda a lógica de funcionamento de um cadastro. Você vai determinar as decisões que devem ser tomadas, as ações que vão ser realizadas e os recursos que devem ser também utilizados. Na maioria das vezes, no sistema de cadastro, por exemplo, as decisões são quais campos serão ali visíveis para o usuário realizar o cadastro. As ações são a ação que o usuário vai lá para injetar os dados para serem colocados dentro do sistema. E os recursos são geralmente o computador, o hardware, o software, o recurso que o computador mesmo disponibiliza, como o hardware, né, o espaço em HD, que ele também disponibiliza. Tudo isso são recursos que fazem parte de um algoritmo computacional. Ok? Daqui a pouco, nessa mesma aula, a gente vai entrar aqui na tela do meu computador e eu vou mostrar três exemplos de algoritmos do nosso dia a dia que vão facilitar o entendimento de vocês aí no quesito de conceito geral de algoritmo. Mas antes de entrarmos lá na nossa tela, lá no computador, eu quero deixar bem clara essa observação aqui. Um algoritmo não é a solução do problema. Muitas pessoas confundem isso. Um algoritmo não é a solução do problema, mas o caminho que leva mesmo. Como assim? Um algoritmo não vai te dar a solução, mas ele vai te levar até a solução do problema, ok? Então, digamos que o meu problema é comprar um sapato novo, né? Eu tenho um problema, eu tenho que comprar um sapato novo. Como é que eu faço? Ou eu entro na internet para comprar um sapato, ou eu vou ter a loja física. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tomar decisões que vão influenciar no desenrolar do meu objetivo final. Então, eu vou tomar a decisão de comprar um sapato na internet. O que eu faço? Sento na cadeira do meu notebook ali, onde está o meu notebook, sento na cadeira, ligo o notebook, abro o navegador primeiramente, digito o site da Netshoes, faço uma breve procura pelo sapato que eu quero, clico em comprar, realizo o pagamento, fecho o navegador, fecho o notebook, saio da cadeira e falo para todo mundo que eu comprei um sapato novo. Então, foram decisões que influenciaram as ações que eu tomei e os recursos que foram utilizados foram a internet, o cartão de crédito e a cadeira para acomodar a minha compra. Então, tudo isso faz parte do conceito de algoritmo, né? Um algoritmo que faz parte da minha rotina diária e que pode ser implementado na área computacional a partir do momento que você constrói algoritmos para a resolução de problemas atípicos que levem à construção de programas. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. É meio complicado mesmo de entender de início o que é um algoritmo, mas se você decorar essa pequena linha aqui de raciocínio, que um algoritmo é uma sequência de passos finitos que levam à solução de um determinado problema, no caso, ele tem o objetivo de resolver um determinado problema, você vai estar 100% feliz aí quando iniciarmos nossos estudos na prática dessas partes que compõem um algoritmo computacional. Então, é importante vocês decorarem ou aprenderem mesmo esse conceito
de que o algoritmo é uma sequência de passos finitos que tem como objetivo resolver um problema. O algoritmo não resolve um problema, ele leva, né, até a resolução desse problema, ele facilita o caminho para a resolução. Beleza? Vamos agora compartilhar a tela do meu computador e eu vou mostrar alguns exemplos que vão facilitar o entendimento de vocês. Beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, vindo agora aqui para a tela do meu computador, veremos agora mais alguns exemplos de aplicabilidade dos algoritmos em nossa vida rotineira, ok? Então eu pergunto, afinal, o que é um algoritmo realmente? Então vamos lá, vamos aprender agora aqui o que é um algoritmo. Como eu já falei lá no começo da nossa aula, é uma sequência de instruções finitas e ordenadas de forma lógica para a resolução de determinada tarefa ou problema. Não necessariamente envolve aspectos computacionais, como eu já falei, dei alguns exemplos da viagem, né? O exemplo da compra do sapato. Nesse nosso exemplo aqui nós temos uma receita de bolo, né? Ó, trocar um pneu de um carro, trocar uma lâmpada, manual de instruções. Tudo isso aqui exige a construção de um algoritmo. A receita de bolo, ela é show de bola. Por quê? Porque você tem lá uma lista de ingredientes, o passo a passo para que aquele bolo saia da forma que você quer. Então aquilo ali mostra perfeitamente bem o que é um algoritmo, né? Um algoritmo não computacional. Okay? Então, a receita de bolo mostra bem determinadamente o que é um algoritmo. Ó, um exemplo, sequência para fritar um ovo. Vejam bem, ó, nós temos a sequência de 9 passos, cada passo tem as suas especificidades. Ó, primeiro passo, retirar o ovo da geladeira. Segundo, colocar a frigideira no fogo. Terceiro, colocar o óleo. Quarto, esperar até o óleo ficar quente. Quinto, quebrar o ovo separando a casca. Sexto, colocar o conteúdo do ovo na frigideira. Sétimo, esperar 1 minuto. Oitavo, retirar o ovo da frigideira. E 9, apagar o fogo. Vejam bem, é uma sequência de 9 passos que tem como principal objetivo fritar um ovo. Com esse algoritmo aqui, você vai conseguir fritar um ovo? A pergunta é essa. Tal sequência pode ser considerada um algoritmo? Possui uma sequência de passos finitos e ordenados? Sim, passos de 1 a 9. O objetivo da sequência foi atingido? Sim, o ovo foi frito. Então, qual era o objetivo final desse algoritmo aqui? Era conseguir fritar um ovo. E através de 9 passos finitos, nós conseguimos fritar um ovo. Então, o objetivo de um algoritmo é esse. Ele tem um problema, né? Ele vai ter um problema central, e nós vamos ter que determinar passos finitos que levem à resolução desse problema. E também é importante, na hora que nós estivermos construindo programas, nós termos um objetivo definido, um problema a ser resolucionado, e nós construímos algoritmos simples, finitos, para que aquele problema seja resolvido. Então, a parte lógica da construção de um bom algoritmo é essa: seguir uma sequência de passos finitos até conseguir resolver o problema central. Ok? Então vamos lá. Ó, logo podemos afirmar que sim, é um algoritmo. Ó, eu tenho um exercício aqui que eu quero que vocês façam antes de dar prosseguimento nessa aula. Então eu quero que vocês dêem uma pausa aí e tentem resolver esse exercício, que é ordenar e estruturar uma sequência para a realização de uma ligação telefônica em um orelhão. Então imagine você indo até um orelhão com o objetivo de realizar uma chamada telefônica. Então, eu quero que você construa um algoritmo, né, um conjunto de passos finitos, até conseguir resolver esse problema, que é conseguir efetivar uma ligação telefônica em um orelhão público. Então, depois que vocês terminarem de construir esse exercício aí, de resolver esse exercício, vocês dêem play no vídeo e continuem a aula. Beleza? Eu vou levar em consideração que vocês já tenham feito esse exercício e vou dar prosseguimento mostrando 2 formas de resolver esse algoritmo, ok? Então, espero que vocês tenham resolvido e compare o exercício que você resolveu com o que eu vou mostrar agora. Então, vamos lá. Resposta número 1. Eu fiz uma sequência de 7 passos, certo? Para resolver esse problema. Primeiro, tirar o fone do gancho. Segundo, ouvir sinal de linha. Terceiro, introduzir um cartão. Quarto, teclar o número desejado. Quinto, conversar. Sexto, desligar. E sétimo, tirar o cartão. Com essa sequência de 7 passos finitos, eu consegui efetivar a ligação que eu queria. Essa é uma das respostas que podem ser ocasionadas neste exemplo, mas existe uma segunda forma mais rebuscada de fazer isso, que é justamente essa. Ó. Primeiro, tirar o fone do gancho. Segundo, ouvir sinal de linha. Terceiro, introduzir cartão.
Quarto, teclar o número desejado. Quinto, se chamar e alguém atender, você conversa, ou desliga, ou retira o cartão. Se não, desligar e voltar para a instrução 1. Você pode ver, a diferença da resposta 2 para a resposta 1 é justamente a questão do detalhamento. Na resposta 2 já tem um pouco mais de detalhes que podem rebuscar, né, e podem trazer um pouco mais de qualidade para o meu programa. Então é importante vocês tomarem nota de que você pode construir um algoritmo de uma forma e o seu companheiro ali do lado escrever de uma outra forma, mas que chega ao mesmo objetivo. Você pode resolver um algoritmo, né? Você fazer um algoritmo de 5 passos para resolver um problema e o seu amigo fazer em 3 passos. Então, cada um tem uma lógica diferente de pensar, cada um tem uma maneira distinta de pensar que pode levar até o mesmo objetivo. Alguns vão levar a conseguir resolver o problema de forma mais rápida e outros vão detalhar um pouco mais. Então, vai caber a cada programador no futuro ter essa agilidade de construir um algoritmo eficiente e potente capaz de resolucionar determinados tipos de problemas. Ok? Então, vocês podem ver no exemplo 1, ó, o exemplo 1 é um pouco mais simples e direto e o exemplo 2 é um pouco mais rebuscado e mais detalhista. Então, cabe a cada um pensar de uma forma, mas a única objetivo é justamente resolver o problema central que o algoritmo foi proposto a ser criado, ok? Que nesse caso aqui é a ligação telefônica através de um orelhão público. Bom, o que podemos concluir sobre algoritmos? Um algoritmo é uma espécie de passo a passo, isso já foi deixado bem claro desde lá o começo da nossa aula. Algoritmos realizam uma saída, no nosso caso um ovo frito, a partir de uma determinada entrada, que era um ovo, através de uma sequência de passos, que no caso do ovo foram 9 passos. Os passos têm que ser executados um após o outro, na sequência. Lembra, ó, o que é um algoritmo? Uma sequência de passos finitos que tem como objetivo resolver um problema central. Então, os passos eles têm que ser seguidos em sequência até a resolução do problema. Um algoritmo está correto quando sua sequência de instruções resulta em uma saída esperada. Então, qual era a saída do ovo? Ser frito. O ovo tinha que ser frito. Então, a saída resultou nisso? Resultou. Então, o algoritmo está correto e a sequência que você determinou para fritar um ovo foi bem aceita. Então, é um algoritmo válido, ok? Podem existir um ou mais algoritmos para atingir um resultado, desde que o resultado da saída seja o mesmo. Foi o que eu acabei de falar. Muitas pessoas, quando estão programando, elas podem se diferenciar de outros programadores justamente na questão do detalhamento ou da simplicidade e objetividade de resolver um problema. Algumas pessoas preferem detalhamento, outras preferem ser mais objetiva. E isso vai determinar as suas características de programador. Porque essa é uma das características que vai te diferenciar da maioria. A questão da simplicidade ou a questão do detalhamento. Cada cabeça pensa de uma forma diferente. E na construção de algoritmo, isso é primordial. Porque muitas pessoas podem chegar ao mesmo objetivo, porém de forma mais simples ou de forma mais detalhada. Beleza? Então, cabe a você ter essa noção de detalhamento e simplicidade na hora que for construir os seus algoritmos. Bom, eu quero que vocês lembrem-se da questão que eu falei lá no começo do nosso vídeo introdutório. O algoritmo não é a solução do problema, mas o caminho que leva à mesma. Então, o algoritmo ele não é a solução do problema em si, ele vai te dar o caminho para resolver o problema. Então, se você construir um algoritmo eficiente, né, sendo ele detalhado ou não, que resolva um problema, lógico que vai ser tudo mil maravilhas. O exemplo que eu dei no começo do nosso vídeo foi o cadastro de usuários. Você vai criar um programa para cadastrar usuários em um banco de dados, por exemplo. Então, você vai ter que levar em consideração o quê? A simplicidade, o detalhamento, vai ver os caminhos que vão ter que ser seguidos, né? As ações que devem ser tomadas para que aquele cadastro seja realizado com sucesso, vai ver quais são os recursos necessários para que aquele programa seja construído e vai tomar decisões a fim de que o programa seja concluído com exatidão. Tudo isso faz parte da construção de um algoritmo eficiente e que tenha como principal causa a resolução de um problema. Okay? Agora, eu vou mostrar para vocês o algoritmo que eu construí e que vocês vão construir e que vai valer como TCC de vocês no final do curso, que é o trabalho de conclusão de curso. Quem faz parte da comunidade WL, dos cursos WL, sabe que todo curso tem um trabalho no final que deve ser realizado por todos para poder conseguir a emissão do certificado. E no caso do nosso curso de algoritmo e programação não é diferente. Vocês vão ter que construir esse algoritmo do zero a fim de conseguir receber o certificado de vocês. Então, qual é o trabalho? O trabalho é o seguinte:
vocês vão ter que construir para mim uma agenda telefônica, ok? Uma agenda telefônica, onde essa agenda ela vai ter que me permitir pesquisar contatos, incluir contatos na agenda, excluir contatos específicos, mostrar todos os contatos de uma só vez e sair do programa. Então, eu vou botar para rodar aqui, mas vocês não se preocupem que o programa que eu estou utilizando aqui eu vou falar mais à frente de forma detalhada e será o programa que nós vamos utilizar, que é o Visual G 2.5. Você vai aprender a construir todo esse algoritmo aqui do zero, passo a passo, para que no final você possa garantir sim o seu certificado, ok? Então vamos lá. Vou colocar aqui o algoritmo para rodar, ok? Ó, vocês podem ver, eu tenho aqui um menu inicialmente, agenda simples, tem um menu pesquisar contato, 2 incluir contato, terceiro excluir, 4 mostrar e 5 sair. Eu vou digitar a opção 2 e dar um Enter. Digite o nome do contato, Wilker, telefone, contato inserido com sucesso. Agora eu vou pesquisar o contato, digito 1, dou um Enter, digite o nome do contato que deseja procurar, Wilker. Aí ele já me retorna o contato que foi salvo nesse mesmo exato momento aqui, no caso é o Wilker, né? O nome do contato Wilker, o telefone de contato 8891-6092, ok? Mostrar todos os contatos, 4. Ele me traz todos os contatos encontrados que foram salvos antes de fazer a busca. Vou excluir contato, terceiro. Digite o nome do contato que deseja excluir, Wilker. Tem certeza que quer excluir o contato abaixo? O nome do contato Wilker, telefone, digito S para sim, dou Enter. Registro excluído com sucesso. Vamos pesquisar contato para ver se tem alguma coisa. Wilker, registro não encontrado, ou seja, eu incluí, né, ó, mostrei o contato, excluí e pedi para pesquisar contato e não foi encontrado. Então é isso que eu quero que vocês façam no decorrer do curso e que vocês vão aprender a fazer no último módulo do nosso treinamento, para que vocês possam garantir o certificado de vocês. Eu vou digitar 5, dar um Enter e fim da execução, sair do programa, ok? Esse programinha aqui eu vou falar ainda nesse módulo, falar como é que ele funciona e como é que a gente vai utilizar ele no decorrer de todo o treinamento. Beleza? Essa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido e aprendido o conceito inicial do que é um algoritmo. Se ficou alguma dúvida, peço por gentileza que deixem nos comentários a dúvida de vocês. Uma dúvida de um pode ser a dúvida de outro e assim a gente vai contribuindo para a comunidade, ok? Deixo aqui o meu forte abraço. Aguardo todos vocês aí nas nossas próximas aulas.